Como foram de férias? Tudo tranquilo? Segunda-feira o pessoal não quer muito papo, né? O que é pior, segunda ou sexta? Mas tudo tranquilo nas férias? Sim, não? Sim, tudo tranquilo. Sim. A Regina, tudo tranquilo? Oi, boa noite. Tranquilo. Boa noite, boa tarde, tudo bem. Agora, bom dia não, né? Bom dia é demais, Não, né? tá, já tô meio que variando. Mas então tá bem. Vamos trabalhar mais uma disciplina, né? De economia. Tenho a impressão que alguns já tinham feito, não. Mas vamos lá. Eu acho que está faltando bastante gente a ingressar na sala. Não sei se vocês estão com algum problema ou não. Todos receberam o link. Faltam alguns. Muito bem. Deixa eu já ir marcando aqui quem está aí. A Regina. A Viviana. Marilesse, né? Mário Oliveira, isso? Maria Laura. Presente. Só aparece o nome ali, eu tenho que confirmar daí se é Marilesse Luz Oliveira, né? Sim, Marilesse da Luz Oliveira. Perfeito. E a Maria Laura. Presente. E o outro João e a Viviane. Certo. Pois bem, pessoal, até então vocês tiveram disciplinas aí de economia, de administração, de contabilidade, né? E de economia. O que vocês entendem de economia ou já ouviram falar? Hoje é o primeiro dia, não tem jeito, vamos bater papo. Alguém gosta aí do assunto? Não? Tem pavor quando falam de economia? Alguém já entende um pouquinho a questão da diferenciação? Na verdade, andam muito próximos, né? Contabilidade, administração, economia. Eles andam praticamente na mesma direção, né? Cada um com seu enfoque, né? A economia está mais voltada, na verdade, para as análises, né? Análises financeiras e mais essa parte de... Também tem bastante análise, né? Indicadores, né? Mais essa parte, sim. Também. Participa bastante de análise e a gente vai ver em dois grandes campos, né? O macro e o micro, né? A nossa disciplina a gente vai dar um enfoque até mais micro, né? Um enfoque no ambiente das organizações das empresas, né? Dividir em três grandes materiais ali, depois eu vou estar compartilhando para vocês que a gente vai estar trabalhando um pouquinho essas questões de mercado, né? Então, a economia de mercado, aonde as empresas estão inseridas e de que forma a gente pode estar abordando e conseguir tirar proveito desse entendimento desses conceitos, né?
mas são campos, assim, de análise bem amplos, né, e bem, como o próprio nome diz, analítico, tanto da parte micro, né, quanto da parte macro, né, então análise de cenários aí a nível mundial, né, não só país, mas também como a economia do mundo inteiro, né. Então a gente vai conversando, até eu gosto de falar, porque como é a única disciplina de economia que vocês vão estar trabalhando durante o curso de vocês, né? Então, por vezes pode estar surgindo bastante, como é um assunto novo, tá, que a gente vai estar tratando, vocês podem ter bastante dúvidas, às vezes até com situações que vocês escutam falar, né? Ou no noticiário, ou no dia a dia, enfim, porque de economista e louco diz que todo mundo tem um pouco, tá? É um assunto que eu gosto bastante, até por isso que eu fui buscar também formação em economia. E então todo mundo gosta de dar pitaco, né? Acontece isso por causa daquilo, tem questões que, através da lógica, né, a gente consegue entender os conceitos também. Então isso facilita um pouco, né? E uma questão bem interessante, por vezes até polêmica, é que a economia está muito voltada com a política, né? Então, porque praticamente toda medida política tomada, uma decisão, ela vai impactar direta ou indiretamente na economia de alguma forma, né? Por exemplo, o fato de um governo aumentar o número de concessão de bolsas ou de distribuição de renda de alguma... isso pode vir favorecer bastante a economia, tá? O pessoal vai ter mais renda para gastar no comércio, o pessoal vai fazer mais compras, tá? Só que isso também pode ser uma questão maléfica no sentido de que se mais gente estiver comprando, em um período em que a inflação já está alta, isso pode gerar mais inflação, porque lembram da questão da oferta e da demanda, né? Que se a gente consome muito de um bem, né, a tendência é esse preço ele aumentar. Então, toda medida que se toma, né, na esfera política, aí ela vai estar impactando. Então, por isso que dizem que o Ministério da Economia ele é um dos mais importantes aí de qualquer esfera, tanto da federal, estadual ou municipal, né? Então, isso anda muito junto. No conteúdo que a gente vai trabalhar, a gente não vai mergulhar muito nessa questão, na análise macroeconômica, tá? Então, com essas projeções aí de produto interno bruto, que é a produção do país, a gente não vai trabalhar com taxa de juros, mas aquilo que eu falei para vocês, eu quero que vocês tragam essas demandas que vocês tenham, essas curiosidades aí para a gente estar tentando clarear um pouco melhor isso para vocês, e de tal forma que vai facilitar o entendimento dos outros conceitos aí que a gente tem amarrado ali, que já está disposto no conteúdo. Tá? Então, vocês olharam alguma coisa na televisão, leram um jornal, tragam para discussão aqui, coloquem como exemplo para a gente tentar conversar, tá? Ela não é uma ciência exata também, né? Como nem a contabilidade, nem a administração tá? Porque é um termo bastante utilizado também, a gente brinca, né, que não tem uma resposta certa ou errada, né? Porque tudo depende. Se tu perguntar, alguma coisa vai depender de uma série de variáveis, né? Que possam estar impactando, né?
Então, uma medida que pode ser bom para uns, pode prejudicar outros, né? Porque nós trabalhamos com valores, tá? Então, a gente vai, inclusive, ver nessa parte inicial agora o conceito, né? O que a economia de fato estuda, né? Que ela trabalha com uma questão muito simples, né? A gente não faz mágica, né? Então, se a gente usa ou emprega um recurso em um determinado local, a gente vai ter que tirar de outro, né? Mais alguém aí gostaria de compartilhar alguma coisa, um entendimento que tenha? Sim, não? Não, nada? Podemos seguir? Sim, podemos seguir. Então, tá bem. Deixa eu pegar aqui. Quero mostrar para vocês aqui. A tela inteira. Tá aparecendo para vocês aí o virtual? Só me confirmem aí, por favor. Sim, tá aparecendo. Tá. Sim, tá aparecendo. Tá, exatamente o que está aparecendo para vocês. Eu vou alimentar aqui com mais conteúdos complementares, mas esse aqui é o básico que a gente vai trabalhar. Tá? Então, o primeiro módulo que eu falei, a gente vai ver os princípios econômicos. Tá? Aqui a gente vai entender o que é economia e os princípios chaves aí que vão fornecer a base aí para essa análise que a gente vai estar fazendo. E, em sequência, a gente tem aqui uns exercícios de fixação. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó, esses exercícios de fixação são algumas questões, tá, que vão servir para vocês direcionar o estudo, tá? Direcionar estudo no que sentido? Como que eu vou acompanhar a disciplina, buscar o entendimento? Então, em cima dessas questões, a gente vai trabalhando sempre ao final dos módulos, tá? A gente vai responder juntos aqui, tá? Então, as questões que vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão questionando, tá? De tal forma que a gente consiga entender aquilo que for trabalhado, tá? Então, são 3 módulos, então, princípios econômicos, tá? E os exercícios de fixação 1. No tópico 2, a gente vai trabalhar oferta e demanda, tá? Então, a gente vai explorar aqui o lado da economia sobre oferta e demanda, a curva da demanda e da oferta e os exercícios de fixação. E no tópico 3, a questão do equilíbrio de mercado. Tá? A gente vai entender lá o excesso da demanda faz o preço subir, excesso de oferta, o preço cair. Tá? E quais os efeitos aí no mercado com relação às mudanças aí da oferta e da demanda. E mais os exercícios de fixação 3. Tá? Então, se vocês olharem aqui, são bastante questões, tá, direcionadoras aí do conteúdo, mas elas são bem simples, em cima daquilo do material que está disponível, tá? Só que economia, tá, pessoal? É assim, é muito semelhante ao direito, tá? Tem bastante conceitos e a gente tem que buscar entender esses conceitos, tá? Então, tá ligado muito a essa questão política,
e a gente pode comparar com alguma disciplina do direito, aí onde busca esse entendimento sobre aqueles conceitos, tá, descritos. Aí eu vou pedir que vocês não deixem acumular esse conteúdo, né? Sempre façam a leitura e façam as anotações para a gente aqui durante a aula a gente tá discutindo sobre o conteúdo, tá? O que eu planejei aqui a avaliação dessa disciplina? Então nós vamos ter 2 trabalhos, tá? Semelhantes ao que nós já fizemos em outras disciplinas. Então vou mandar um link para vocês. Vão ser algumas questões para responder. Então, trabalho 1 e o trabalho 2, cada um valendo 2 pontos, tá? E vocês vão ter um total de 4 pontos, e mais uma avaliação final depois, valendo 6 pontos, tá? Então, para conseguir fazer, é importante, tá? Buscar o entendimento do conteúdo e utilizar aquelas questões direcionadoras aí para estudar, tá? Então, isso é bem importante. Até aí, tudo tranquilo, entenderam a questão das avaliações? Sim, não? Sim. Viviana? Sim. Tá bem. Melhor assim, EAD a aula ou presencial? Regina é EAD, né? Tava rindo aqui agora, né? Ah, pra mim vai ser melhor, né? Eu trabalho aqui na frente de casa, só atravesso a rua, eu tô Pois fora é, eu ia pra mim perguntar, eu também, acho né? que eu tinha te visto esses dias de uniforme ali É atravessando. mesmo? Uhum. Aham. Legal. Só, só atravessa a rua. Que bom, que legal. Mas Então, então vai tá fazer bem. 2 meses que eu tô ali já. Ah, viu? É isso aí. Mas então. Desculpa, eu precisei me ausentar por causa do meu nenê. Ah, não, tem problema. Rapidinho. Tem problema. O pessoal, a gente tem questão do EAD, a gente tem essa facilidade, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, me interrompam, tá? Vocês já me conhecem aí de outros carnavais, tá? Então, por favor, vamos tentar trabalhar juntos aí. Vocês tendo dúvidas, aí vocês questionando e trazendo essas questões, tá? Para a gente estar buscando sanar até mesmo a curiosidade, né? Às vezes o pessoal pode estar com uma questão curiosa, olha, mas por que isso, por que aquilo, né? Se tivermos no alcance aí, a gente vai conversando, tá? Então, tá bem. Deixa eu só ver uma questão aqui, só um pouquinho, por gentileza.
Voltei, pessoal, desculpa o previsto. Então tá bem, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Princípios econômicos. Tá aparecendo para vocês legal ou não? Tá aparecendo, né? Tá aparecendo sim. Beleza. Então tá. O que é economia, pessoal? Então, aqui tem uma coisa que vai andar com a gente durante toda a disciplina, né? Então, que a gente tem que buscar entender. Aquilo que eu falei, que se a gente vai beneficiar A, por vezes a gente vai ter que tirar de B, tá? Porque a economia, ela vai estudar o quê? As escolhas feitas por pessoas quando a gente tem uma escassez, tá? Seja quando a gente tem limites, né, ao que os indivíduos podem obter. O que quer dizer isso, né? Então, essa escassez, ela é uma situação quando os recursos, né, tudo aquilo que a gente utiliza para produzir, sejam bens ou serviços, eles são limitados em quantidades, tá? Porém, eles podem ser usados de maneiras diferentes. Quando a gente tem essa limitação de recursos, a gente tem que sacrificar um bem ou um serviço, né, para a gente obter um outro. E isso a gente vai estar chamando aí da questão do trade-off na economia, né? Então, essa questão da troca. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a gente ganha R$500 de salário, certo? Agora, esses R$500, a gente vai ter que optar se a gente vai gastar tudo com carne ou cerveja, certo? Ou a gente vai pegar e vai comprar um tênis e uma roupa nova. Então, a gente tem uma limitação, a gente vai ter que fazer uma escolha e sacrificar alguma coisa para a gente obter outra. Então, a gente tem que partir desse entendimento. A gente vai trabalhar essa disciplina tendo sempre isso em mente, né? Pelo menos nessa primeira parte, nesse primeiro módulo, né? Certo? Então, questão das escolhas feitas, né, por indivíduos, por empresas, pelo governo, quando a gente tem uma quantidade X de recursos, uma quantidade limitada, certo? Então, a gente vai ter que fazer sempre um trade-off, fazer uma troca. Aqui um exemplo que a gente tem de escassez, tá? Uma nação, um país, tá? Tem um número limitado de pessoas. Concordam comigo? A Santa Cruz, 120 mil habitantes. Se um exército, imaginem um exército daqui, o sétimo BIP ali, ele vira uma lei e diz assim, não, a partir de agora, todos os jovens de 18 anos, eles vão ser obrigados a servir o quartel durante 5 anos. O que vocês acham que vai acontecer com a cidade? Que impacto isso pode trazer para a cidade? O que pode acontecer? Pensem vocês. Durante 5 anos, tá? Você vai tirar os jovens que ingressarem hoje, com 18 anos, e 5 anos eles vão ter que, todos os jovens, ficar servindo no quartel. O que pode vir a acontecer? Nós teríamos uma queda na economia da cidade? Poderia sim, porque a gente vai ter menos mão de obra disponível para trabalhar, menos mão de obra disponível para produzir bens e serviços. Tá? Poderia ter uma contrapartida? Poderia, se o governo pegasse e
pagasse um valor considerável para esses jovens que estivessem prestando um serviço militar. Porém, normalmente não é isso que acontece, tá? Não tem um valor considerável, um valor multiplicador, como se esses jovens estivessem no mercado de trabalho, tá? Produzindo bens e serviços. Ou então, como no exemplo, tá? Além de menos pessoas para trabalhar na produção, mas menos pessoas sendo formadas como professores, como cientistas, como policiais. Então, isso pode trazer um impacto grande, um impacto sério para a economia local, regional, do município, do estado, ou a nível país, dependendo da política adotada nesse sentido, né? Então, a gente vai trabalhar e vai avançar um pouquinho nessa questão dos fatores de produção, tá? Os recursos disponíveis, quais são os recursos? Então, a gente não olha só para o lado monetário, tá? Então, quando a gente fala recurso, a gente não está falando só de dinheiro aqui para essa nossa análise agora. A gente está falando, inclusive, de mão de obra disponível, tá? Então, não tem como vir uma empresa aqui para Santa Cruz que precise de um grande número de funcionários, tá? Então, se isso acontecer, provavelmente essa empresa vai ter que fazer o quê? Vai ter que buscar a mão de obra nas cidades locais, ao redor, para compor, o que já acontece hoje, né? Vocês devem saber de exemplos de pessoas aí que vêm das cidades ao redor, Veracruz, Venâncio Aires, Rio Pardo, para trabalhar aqui para suprir as vagas de empregos existentes, principalmente na área produtiva e nas indústrias, né? Seja de tabaco, seja na metalurgia, seja nessas outras grandes empresas aí que a gente tem. Isso é bem comum, né? Vocês já devem ter escutado falar de colegas aí que vêm de outras cidades para suprir essas vagas, certo? Sim ou não? Conhece alguém que é de Venâncio, que vem trabalhar aqui? Não? De Veracruz? Não, é bem comum, é bem comum. É bem comum isso. Então, isso que acontece, né, pessoal? Então, quando uma empresa ela vem se instalar aqui, ela acaba fazendo na análise lá da viabilidade do projeto, esse levantamento, né? Então, de número de mão de obra disponível, mão de obra qualificada, se tem, se não tem, se tem que buscar de fora, né? Então, é exatamente isso. Então, o que a gente tem que buscar aqui, entender, né, o que é economia? Ela vai estudar essas escolhas, né, esses trade-offs, essas trocas, né, que a gente tem, tá? Porque a gente tem recursos, fatores, né, de produção limitados. A gente não tem abundância mão de obra aqui em Santa Cruz. A gente não tem em abundância terra disponível para a gente utilizar. A gente tem um limite, certo? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar, né? Então, em virtude dessas escassezes, a gente tem que fazer escolha. Então, a gente decide como gasta o nosso tempo. Tempo é uma coisa bem escassa, tá? Uma empresa. Quantas horas por dia que a empresa pode utilizar o funcionário? Alguém sabe aí? Máximo 8, né? Mais 2 horas extras. 2 horas extras. Então, tem um limite que o funcionário pode ser utilizado. Isso varia. Isso quem regula o quê? Uma medida política, lei trabalhista. Então, vocês viram que exemplo agora que a gente pegou e ligou, sempre que eu falei, como eu falei para vocês, que a economia anda muito ligado com a política e com essa questão das leis, tá? Então, a gente tem um limite de horas disponíveis por trabalhador, tá? Então, isso acaba impactando também nessa produção de bens e serviços e na questão da distribuição da renda.
Tá? Então, a gente decide como que a gente vai gastar o nosso tempo. Se a gente quer trabalhar mais, quer trabalhar menos, tá? A cidade vai decidir como vai usar os terrenos dela, né? O país, né, ele vai decidir como ele vai dividir a população, né? Então, a questão da projeção, da distribuição lá, de cursos de formação, o que está precisando? Tá precisando engenheiro, está precisando professor, está precisando técnico de que área, né? Então, aqui entra muito essa questão do S, o sistema S lá, quando foi criado, tá? Então, aqui é muito forte isso, principalmente para as empresas lá de metalurgia aqui, das indústrias aqui de Santa Cruz, eles buscam sempre essa parceria para estar formando, né, o cara que sabe soldar, o cara que sabe trabalhar com madeira, o cara que sabe trabalhar com metal, o cara que sabe trabalhar com eletricidade. Então, o pessoal dessas áreas tem essa parceria justamente para isso. Para, no longo prazo, essas empresas conseguirem se manter, porque pensem vocês, né? Uma empresa que faz cadeira, por exemplo, se não tivesse nenhum soldador na cidade, o que ia acontecer? Ia ter que buscar esses caras lá de outro local. Um pouco fica muito caro, então vamos pegar e instalar a nossa empresa nesse outro local lá, onde tem mão de obra disponível, né? Então, isso entra nessas questões aí da distribuição do ensino, da ciência, né? A questão do cumprimento da lei também, né? Então, o que pode, o que não pode, tá? Pensem vocês, que impacto traria para Santa Cruz se o governo editasse lá uma medida agora que teria que reduzir em 50% a área de produção de tabaco. O que ia acontecer com Santa Cruz? O que vocês acham, né? Ia ter um impacto muito grande ou não? Bastante, né? Então, Com toda certeza. Então, essas questões, elas são muito importantes e sempre entram em pauta aí dos debates, né? E acabam trazendo muita polêmica, né? A questão militar ali que a gente citou no exemplo anterior, né? Se a gente vai pegar e vai obrigar a criar um exército muito grande, né? Mão de obra que a gente está tirando, né? É gente que está se formando em determinada área para trabalhar nessa produção de bens e serviços, então tudo isso acaba estando ligado, né? E essas escolhas, né, elas são tomadas em todos os níveis aí. Então, olhando pela ótica agora, né, de quem está demandando bens e serviços, né, os indivíduos, nós, tá? Eu, a Viviana e a Mari, elas vão decidir o que a gente vai comprar, qual formação a gente vai buscar, né? Quanto dinheiro a gente vai economizar, certo? Então, isso é uma questão importantíssima também, o dinheiro que fica guardado, né? Então, o governo, ele tenta mexer nessa questão. Quando a taxa de juros está bem alta, a tendência do pessoal é fazer poupança, né? É guardar o dinheiro. O dinheiro está guardado lá, a gente está ganhando mais. Agora, quando o governo quer que o pessoal gaste o dinheiro, ele reduz a taxa de juros. Não somente para tirar o dinheiro que está guardado para fazer aquele investimento sonhado lá, para gastar aquela economia que a gente fez a poupança para gastar futuramente, né? A lógica é essa, né? Tem gente que gosta de guardar para levar junto depois, né? E aí o pessoal que fica acaba gastando e dando risada ainda depois, né? Mas eu também, eu sou super favorável a gente guardar dinheiro, né? Quanto a gente puder guardar, a gente guarda. Mas aí isso afeta muito essa questão, tá, da economia da poupança. A gente tem que guardar, tem que economizar. Principalmente as empresas, tá? A gente diz que a empresa, ela guarda, ela faz a poupança para depois fazer o seu reinvestimento. Ela compra as máquinas novas para ela ampliar a sua produção, tá? Então, mas a questão de economizar da taxa de juros, aí, quando baixa, não somente o pessoal tirar aquelas economias guardadas para gastar, mas também os empréstimos acabam ficando mais baratos, né? Porque quando baixa a taxa de juros média da economia, a tendência é que
a taxa cobrada lá, o pessoal coloque mais dinheiro em circulação, mais gente vai buscar lá porque vai ficar mais barato, né? Não somente para as empresas produzir, mas para o pessoal comprar também acaba tendo uma vantagem nisso, né? Então, e além disso, né, a taxa de juros, ela serve também para, ela estando alta, né, menos o pessoal vai consumir, então a tendência é a inflação conseguir estabilizar ela no longo prazo, né? Então, porque aí menos gente consumindo vai ter uma segurada nos preços, porque vai ter mais produto aí estocado, e o pessoal tende a reduzir os preços depois aos poucos, né? Então, essa é a lógica, tá? Eu vou falando as coisas aqui, tá, pessoal? Se vocês tiverem em dúvida, não estiverem entendendo muito bem, vocês avisem aí, tá? Que a gente tenta esclarecer um pouco melhor, né? Então, as empresas, elas vão decidir quais produtos vão produzir, né? De que forma vão produzir, e os governos lá, eles vão decidir quais projetos e programas vão implantar e como vão financiar. Tá? Então, o governo, ele é muito importante nessa questão da distribuição de renda. Tá? Não somente quando a gente fala de distribuição de renda, em programas benefícios sociais, que a gente fala. Tá? Mas a gente também cita aqui a questão do financiamento habitacional, é um programa do governo, no programa de incentivo à educação, no financiamento educacional e entre outros programas, tá, de infraestrutura, principalmente, tá, é um dos grandes aí multiplicadores de renda do país, é quando se tem investimento em infraestrutura, tá, em obras de engenharia de grande porte, que acaba gerando muito emprego e renda. Tá? Então, tudo isso vai impactando positivamente na economia, tá? Porque se contrata uma empresa lá, o governo paga a empresa acaba pagando os funcionários, acaba tendo essa distribuição de renda, tá? E acredita-se aí que isso venha muito forte agora, né? Com um novo governo que se tem esse financiamento aí do imobiliário, tá? E estudantil, a tendência é que ele cresça, né, em volume. Então, o pessoal que trabalha na área aí agora pode até dizer que a expectativa é muito boa para esse setor, né? Certo? Até aí, tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar, entender? Sim. É aquilo que eu disse, né? De economista e louco, todo mundo tem um pouco. Vocês estão mais para economista ou mais para louco aí, para conseguir entender esse negócio aí? Os dois juntos. A Mari aí, tranquilo? Tudo tranquilo. Vivian? Sim. Então tá bem. Aqui a gente tem 3 perguntas econômicas básicas, tá? Então essas escolhas feitas por indivíduos, empresas ou governos, né, sobre a produção de serviços, elas vão responder essas 3 perguntas. Quais bens a gente vai produzir? A gente não consegue produzir bens distintos aí quando a gente tem recurso produtivo para apenas um, tá? Aqui que exemplo eu posso dar para vocês? A gente tem o pessoal que trabalha de safrista, né, na cidade. Esse exemplo eu uso porque ele é bem lógico e dá para a gente entender, né? Então, a gente tem o pessoal que trabalha na safra do fumo e quando acaba o pessoal trabalha nas outras empresas, nas outras indústrias, né? Então, isso é bem comum ter essa contratação. Vocês conhecem alguém que trabalha dessa forma? Conhecem, né? Então, Sim. a gente tem mão de obra disponível, tá? Para trabalhar em um determinado local, e aí eles casam justamente para quando encerra aquele ciclo, eles iniciam outra em outro ramo, em outro tipo de indústria, né? Então a gente não consegue. Se a gente fosse manter, por exemplo, não, agora a gente vai ter tabaco aí para
a safra vai ser o ano todo. Vocês acham que as outras empresas teriam um problema com mão de obra ou não teria problema? Seria bem tranquilo? Teria. Teria um problema bem grande, né? Então a gente não consegue produzir, a gente pode pegar isso para entender esse exemplo, né? Quais bens a gente vai produzir, certo? Então, se a gente tem recurso disponível só para um, né, a gente não consegue estar fazendo outra coisa, né? Como esses bens devem ser produzidos, tá? Então, existem formas alternativas aí da gente produzir esses bens. Vai ser intensivo em mão de obra, vai ser intensivo em capital, em máquinas e equipamentos. Então, como que a gente vai produzir? Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai buscar esse entendimento, né? Vai ser mais intensiva em tecnologia, tá? Então, pouca mão de obra. Opa, então é uma empresa que a gente pode instalar num local onde a gente não tem uma população muito grande, né? A gente consegue levar um pouco de mão de obra especializada lá para conseguir produzir. Agora, o tabaco. Vou trazer um exemplo para nós aqui, que a gente demanda uma mão de obra muito grande ainda manual, tá? Principalmente pela questão da qualidade no plantio lá do produtor. Então, a gente precisa ter uma região onde a gente tem essa mão de obra disponível para produzir, né? Então, a gente precisa de um local onde tem que ter uma população considerável, tá? E a terceira, quem vai consumir esses bens, né? Então, de que forma seus produtos serão distribuídos aí para o consumo das pessoas, tá? Então, que tipo de produto a gente vai ser para consumo interno, vai ser para exportação, tá? Então, se vai ser para exportação, por exemplo, então a gente tem aqui uma infraestrutura pronta, uma logística que a gente consiga fazer isso, né? Então, é possível esse país onde eu produzo aqui, ele deixa eu exportar esse tipo de produto, tá? Eu vou produzir para o meu público interno aqui, eu vou produzir um troço que o pessoal só consuma aqui em Santa Cruz. Então eu não vou produzir lá em São Paulo e ter que trazer para cá, não, tem que produzir aqui, né? Certo? Eu não vou produzir cuia de chimarrão lá no Nordeste. Eu vou produzir cuia de chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, porque o pessoal vai consumir aqui. Não tem lógica eu produzir lá e ter o custo do transporte para cá. Tá? Então, quem vai produzir aquilo, tá? E tem alguns autores aí que consideram também uma outra questão, uma adicional a essas três, tá? Que é quanto desse bem a gente vai produzir, tá? Mas a gente vai se limitar aqui a trabalhar com essas três questões, né? Quais bens produzir, como a gente vai produzir e quem vai consumir esses bens produzidos, tá? Então essas são as três perguntas básicas aí que a gente vai trabalhar, tá? Aí, por fim, a gente vai falar aqui um pouquinho dos recursos, tá? Ou os fatores de produção, aquilo que eu falei, né? Eles vão ser usados para a gente produzir, tá? Tanto bens ou serviços, e os fatores de produção. A gente tem 5 fatores, tá? Que a gente vai trabalhar. O primeiro, os recursos naturais. O que são os recursos naturais? Tá? A terra, tá? Depósitos minerais, água, petróleo, gás, tá? Fatores criados pela ação da natureza e que a gente usa para produzir bens e serviços. Todo tipo de recurso natural que a gente tem é muito comum os economistas usarem como terra, tá? Então, se a gente pegar lá livros do Marx, lá ele acaba usando sempre esses recursos naturais aí como a terra, na análise que ele faz, né? Então, a terra é um recurso escasso? Sim ou não? Terra disponível para plantar. É escasso ou não é escasso? Tem que ser. Sim. Ah,
A prefeitura, ela interfere nisso ou não? Poderia interferir? De que jeito? Como que ela delimita a área de plantio? Eu vou citar um exemplo nosso aqui, que a gente construiu uma casa há pouco tempo em Veracruz. E, claro, não é para plantio, né? Mas sim para construção. Eu acho que eles vão muito pelas áreas florestais, né? Tem uma árvore, alguma planta que é nativa, né? A gente diz pelo o certo. E aí eles já te limitam, que nem aonde a gente mora aqui em Veracruz, 2 terrenos abaixo do nosso é totalmente área verde. Então não pode ser construído, não pode ser desmatado, não pode nada. Né? Tem que ficar intacto como ele está. Perfeito. Exemplo muito claro, né? Então, a prefeitura, ela delimita, seja por área verde, né? Isso é uma coisa boa, uma coisa muito importante, né? A gente ter. Acredito muito que desses impactos aí, até desse que aconteceu, nem perguntei para você se alguém foi atingido ou não, também é fruto das mudanças climáticas aí que vem acontecendo, até pelo... eu não sou daqui, tá? Fazem alguns anos que eu moro em Santa Cruz, mas é visível a devastação feita aí no Cinturão Verde, aos redores aí de Santa Cruz, né? A gente se fala muito em preservação, em demarcação do Cinturão Verde, mas o que a gente vê, a gente que mora aqui no bairro aqui em cima, é um loteamento atrás do outro e estão devastando, sabe? Cada vez mais ampliando. Então, e isso vai limitando essa questão da área disponível para plantio. Então, a gente tem a zona urbana e a zona rural, por exemplo. Não só para plantio, mas para criação de animais. A gente não pode criar porco e galinha na zona urbana. Certo? Concordam comigo? Sim. Tem leis que não deixam isso, só na zona rural. Assim como plantio. Eu não posso plantar fumo lá num terreno lá no centro de Santa Cruz. Pode falar. Agora ali, tu explicou sobre questão dos loteamentos, né? Se a gente parar para analisar por um lado, esse não é bem desmatamento, né? Mas é assim, essa exploração a mais que eles estão fazendo no Cinturão Verde, isso gera para quem está fazendo esses loteamentos, né? Isso gera uma economia. Sim, na verdade, isso acaba gerando toda assim, o que mais, uma das coisas que mais geram, né, efeito multiplicador, são obras de engenharia, são construções, isso acaba gerando um monte de emprego, um monte de renda, né? E até porque não é só hoje em dia, né? A gente não compra a casa em si. Quem vai para um loteamento desses vai ter que comprar o terreno, né? A área de terra, vai ter que comprar o material para construir e vai ter que ter a mão de obra também para conseguir ter a moradia, né? Sim. Então é uma economia muito grande no meu ponto de vista. Hoje, para mim, em Santa Cruz, o que está assim muito em alta, além do fumo, é a área da construção civil também. Sim. E ela praticamente não parou muito pouco no período de pandemia também. E é um dos fortes, é uma das potências da cidade, realmente essa, está crescendo muito, bastante, até tem a Regina agora que está acompanhando isso, né, sabe que gira bastante, né? Bah, é muito, assim, eu não tinha noção, não tinha mesmo, assim, tipo, nessa parte de valores, mas é muita coisa. Hoje, assim, tipo, até esses dias eu comentei em casa, pra te construir, assim, algo novo, eu acho que torna muito mais caro tu comprar alguma coisa já pronta.
Dependendo, Porque sim. o material de construção tá muito caro. É, Eu, pelo menos, dependendo é que agora, assim, aí a parte, assim, igual areia, né? Como tá na seca, agora não tá chovendo. E, pelo que eu entendi, como eu disse, 2 meses que eu tô ali trabalhando, né? É um material de construção. E pelo que eu escuto, assim, eles conversando, porque eu não fico no balcão, sou caixa, né? Então, diz que aumentou muito, dobrou o valor. Em muitos casos, dependendo da época que tu pega ali, até triplicou o valor da areia. E não só areia, né? A parte metalúrgica também. Essa parte assim de metalurgia já não tenho tanto acesso, né? A mais parte metalúrgica também, ela teve uma grande alta, porque o custo de ferro tá muito caro. Principalmente na pandemia, teve muita escassez de ferro. Então, o pessoal botou o preço muito mais alto para conseguir, por conta da demanda, né? Sim. É isso aí, pessoal. Então, essa questão dos recursos naturais, ela é escasso e tem muito dessa questão, tá? Não digo interferência, né? Porque interferência parece uma coisa ruim, mas dessas demarcações, da política empregada em limitar essa ou aquela área, ou não só limitar também, mas às vezes é área disponível mesmo, né? É o tamanho do município, é o tamanho do estado, que tipo de terra que a gente tem, ela favorece o plantio, o clima, principalmente, né? É um clima mais árido, tá? É um clima mais úmido, que tipo de clima que vai favorecer, né? Determinada cultura, tá? Para produção de alimentos, para plantio, para criação de gado, para que tipo, né? Então, tem a questão hídrica é muito importante também. Tá? Então, quando a gente fala de recursos naturais, a gente fala dessas questões. Tá? Eu vou ter que parar por aqui, tá? O nosso tempo tá esgotando aí. E quero combinar o seguinte, que vocês continuam fazendo a leitura, a gente continua desse ponto na próxima aula, tá? E a gente vai começar a tocar filho. Expliquei para vocês como que o material está distribuído e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me faça contato, tá? E quero que continue assim. Gostei muito dessa troca que a gente teve aqui no final da nossa aula, tá? Que a gente continue assim e não vocês mais tímidos como no início da aula. Tá bem, pessoal? Tá certo. Tá bom. Então tá, uma boa semana para vocês, porque senão eu sempre esqueço aqui e cai a coisa e eu não dou tchau para ninguém mas aí eu cuidei hoje, ó, bem certinho, tá? E aí eu fico à disposição, se tiverem dúvida, vocês têm meu contato lá, por favor, tá? Me acionem e se quando não puderem participar, vão me avisando aí, a gente vai tocando o baile, conforme vocês já me conhecem das outras disciplinas. Ô, professor, por que agora eles não estão deixando a gente mais responder ali no grupo? Não sei. Vou ter que perguntá-la. Porque agora é tão ruim, né? Porque eu sou bem sincera pra ti, quase que eu não ia assistir a aula. Porque ontem até eu fui e chamei a Vivian para ver se ela estava nesse grupo, porque só criaram o grupo, adicionaram as pessoas e não falaram mais nada. Eu nem sabia que ia ser segunda-feira a aula. Daí você não pode nem reclamar nem nada. Tem a notificação aí da aula. Sim. Talvez eu tivesse mandado uma mensagem lá avisando antes, mas eu também não dei conta disso. Mas eu imaginei que o pessoal tivesse feito contato com vocês, mas enfim. Mas eu já discordo disso. Não é o professor que tem que correr atrás dos alunos, é a escola. Pois é. Tem que dar as informações para nós. Vou perguntar lá, mas enfim, fico à disposição. Se tiverem, pode fazer contato direto para mim ali também, tá? Sim. Aí eu respondo no grupo lá para todos, talvez seja a dúvida de um, seja a dúvida de todos também, tá? Certo? Estamos amigos ainda? Sim. Então,
Então tá, pessoal. Mais uma dúvida de caráter geral? Não? Não. Então tá. Ótima semana e Obrigada, igualmente. bons estudos, ó. Tem que se puxar essa disciplina aí, tem bastante coisa. Boa noite. Boa noite.